É tarde, quase noite, Cristo e seus discípulos ali. O pão e o vinho à mesa eram repartidos entre irmãos. Depois da Santa Ceia, foram para o monte com Jesus. A cena do Calvário, prestes a tomar o seu lugar. E o mestre lhes falou que havia de partir. Eles mal podiam acreditar. Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar, no céu tereis lugar. Filhinhos, mais um pouco, devo estar convosco para orar. Chegada é a hora, devo ir agora e me entregar. Cumprindo a profecia e glorificando nosso Deus, entrego minha vida para a humanidade se salvar. E ao Jesus falar assim, se encheram de temor. Que faremos sem o nosso Senhor? Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar, no céu tereis lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar, no céu tereis lugar, no céu tereis lugar. Amém. Bom, eu estava pensando o que eu poderia falar aqui para a igreja, e
Eu tenho alguns sermões preparados, mas eu aprendi na faculdade que a gente deve falar aquilo que a igreja necessita, aquilo que a comunidade precisa ouvir. E também aquilo que você tem de experiência própria, as coisas que você está vivendo, as coisas que você está procurando viver. E eu estava lendo esse livro aqui, chamado Igreja S.A., do Glenn Wagner. Um bom livro, ele é bastante técnico, mas ele dá uma definição muito boa de igreja missional. Nesse livro aqui, uma parte interessante que eu encontrei nele, o Glenn ele fala que a igreja só é missional quando os membros são missionais. E como você sabe muito bem, essa comunidade está procurando caminhar na direção de uma igreja missional. Mas para nós sermos uma igreja missional, cada um de nós precisamos ter o senso de missão. Precisamos ser missionais por essência. E o que é missão? A missão, a igreja missional, ela está baseada na missio Dei, uma palavra do latim que significa a missão de Deus. A igreja missional, o senso de missão que deve estar dentro do nosso coração, ele deve estar baseado na missão de Deus. E a missão de Deus não é nada mais, nada menos do que salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. Essa é a missão de Deus. E quando nós nos comprometemos com a missão de Deus, nos tornamos pessoas missionais, então a gente vive uma igreja missional. E dentro da igreja missional, existem algumas questões que nós precisamos levar em consideração para que nós consigamos buscar essa pessoa que precisa ouvir o Evangelho. E um desses assuntos que eu gostaria de tratar hoje é a questão da contextualização do Evangelho. Por isso que eu dei o título dessa mensagem, Jesus de Jeans. Não é um título que veio de mim, foi de um livro que eu li, dessa escritora norte-americana chamada Laurie Beth Jones. Acho que é isso mesmo. Se vocês quiserem, podem procurar, é um bom livro. E ele me deu algumas dicas que me fez lembrar desse livro durante essa semana que eu estive lá em Londrina. E Jesus de Jeans, eu vou explicar um pouco mais para vocês no decorrer da mensagem, mas resumindo, uma das coisas que me fez lembrar desse livro, da contextualização do Evangelho, enquanto eu estava nessa semana lá em Londrina, foi uma coisa que o professor falou que eu achei muito interessante. Ele falou que a igreja, ele colocou a foto de uma igreja, e em volta da igreja estava tudo cheio de água, assim. Ele falou que essa aqui representa uma igreja contracultural. É uma igreja que está totalmente contra a cultura, que não aceita a cultura em que ela vive, e ela vive como se fosse um monstro. Esse tipo de cristão que vive numa igreja contracultural, ele é um cristão careta, ele é um cara estranho, ele é um cara fora da sociedade. E ele falou, a missão de Deus não envolve uma igreja contracultural. Depois ele colocou a mesma imagem, mas agora sem a igreja. E ele falou, essa imagem representa a igreja cultural. Ou seja, uma igreja que está totalmente inserida na cultura. É uma igreja em que tudo pode, em que tudo dá. É uma igreja que você faz de tudo para buscar aquela pessoa que precisa ouvir o Evangelho. E ele falou, esse também não é o perfil de igreja, de comunidade que Deus quer numa igreja missional, uma comunidade missional. De forma que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre a comunidade contracultural e a comunidade totalmente cultural. E esse equilíbrio é pautado, o que difere são os princípios bíblicos. Não são aqueles dogmas que a gente cria ao longo dos anos, ou aqueles tipos de ritos que existem na comunidade, mas simplesmente em princípio bíblico. E nós somos conhecidos como o povo da Bíblia. E se a Bíblia fala, a gente segue. Se ela não fala, a gente rejeita. O princípio bíblico vai mostrar se nós devemos aceitar ou não certo tipo de cultura vigente. Ou se nós devemos contextualizar a nossa mensagem, o Evangelho, dessa ou daquela forma.
E o Jesus de Jeans fala mais ou menos sobre isso. E para falar um pouco, para dar uma pequena introdução dessa mensagem, eu gostaria de citar um filósofo, quem sabe foi o primeiro filósofo da nova filosofia, da filosofia ocidental, que foi o Sócrates. Sócrates, ele era conhecido por causa da sua filosofia ética. E ele também era conhecido porque ele estava em busca do Deus verdadeiro. Só que ele morreu antes de conhecer o Deus verdadeiro. Ele estava procurando em todos aqueles deuses que tinham lá no Monte Olimpo, qual seria o verdadeiro. Ele queria saber qual deles era o mais poderoso, mas ele morreu antes de descobrir isso. Então, tem uma frase do professor Rodrigo Silva, que eu acho muito interessante, que diz que Sócrates morreu em busca do Deus verdadeiro. E por que não supor que ele poderia ter encontrado o Deus de Israel nessa sua procura? Essa é uma das teorias que Peter Kraft coloca em seu livro Sócrates e Jesus, o debate. É um livro muito interessante que você pode procurar também, da editora Vida. E nesse livro, Peter Kraft, ele mostra Sócrates no século 21, chegando numa universidade cristã, com aquelas roupas dele lá, e ele começa a andar pela faculdade, conversar com pessoas, e ele continua essa sua busca pelo Deus verdadeiro. E aí ele tem um encontro, até que ele se encontra com Jesus, e ele encontra em Jesus o Deus em que ele buscava. É lógico que é uma ficção, mas é um livro muito interessante, que trabalha muito a questão da filosofia, e Jesus você pode procurar. Mas você já pensou, se você encontrasse um grande figurão da história, andando aí pela rua? Você já se pensou, se você encontrasse Sócrates andando na rua, Isaac Newton andando na rua, ou o próprio Einstein? Eu pergunto para você reconheceria ele? Você reconheceria Sócrates? Você reconheceria Isaac Newton, Einstein? E Jesus? Se Jesus viesse hoje e entrasse pela porta daquela comunidade, você reconheceria o grande mestre? Você reconheceria Jesus? O que será que Jesus estaria vestido se ele entrasse ali? Como será que ele ia falar? Será que ele iria falar com sotaque de mineiro, com sotaque paulista? Será que ele ia usar gírias ou iria usar um português mais técnico? Será que Jesus ia entrar por aquela porta ali de terno e gravata ou com um simples jeans azul? Como Jesus estaria? Para entender um pouco mais sobre Jesus e procurar entender como ele agiria no século 21, nós precisamos encontrar na Bíblia e nas histórias princípios éticos e morais que Jesus viveu, para assim tentar traçar uma suposta maneira de viver do Mestre no presente século. E por que é necessário que a gente faça isso? Porque Paulo fala, olha, sede meus imitadores como eu sou de... Nós devemos ser imitadores de quem? De Cristo. E para ser imitador de Cristo, nós precisamos entender como ele vivia, no contexto de vida dele, e retirar disso princípios para nós podermos viver hoje e contextualizar a mensagem para os dias de hoje também. Vamos começar falando um pouco sobre a sociedade de Jesus. A cultura dominante na época em que Jesus viveu era a cultura romana, que estava entrando em choque com a cultura israelita, com as festas israelitas. Israel estava debaixo de Roma, o império mais cruel que já existiu. Todos os judeus deveriam pagar impostos a Roma, e os impostos eram cada vez mais altos e mais altos. Os romanos judiavam tanto deles, que os judeus eram obrigados a carregar coisas para os romanos. Imagine que você é um romano, e você está lá, você fez a sua compra e está carregando lá nas costas.
Você vê um judeu, o judeu tem que parar tudo que ele está fazendo na hora, pegar toda a sua carga, e ele tem que andar até 2 quilômetros. Até 2 quilômetros ele tinha que andar. Era um fardo muito grande, era uma humilhação muito grande que aquele povo vivia. Eles eram tão cruéis que eles inventaram o instrumento de tortura mais cruel que existe, que foi a cruz, que foi por onde Jesus veio a morrer. Eles eram tão cruéis que eles escolhiam pessoas do próprio povo para cobrar esses impostos. Assim era a sociedade que Israel vivia, que os judeus viviam. O pensamento filosófico da época era o greco-romano. Aquele da lógica, sabe? Penso, logo existo. Mas em contradição, o pensamento hebraico era exatamente ao contrário. Existo, logo penso. A religião era uma outra dificuldade. Os romanos tinham lá no seu panteão a casa de todos os deuses. A casa de todos os deuses. Enquanto Israel acreditava em um único Deus. E eles esperavam ansiosamente o livramento de Jeová através do Messias prometido. A grande expectativa dos judeus era que o Messias viesse como se fosse um Davi, aquele que conquistou todos os territórios, retirou todos os intrusos da terra prometida. Eles pensavam que o Cristo, que em grego é o Messias, deveria sentar no trono e governar novamente, acabando com o poder de Roma. Essa era a expectativa do povo. Mas Deus não deu ouvidos à expectativa que o povo tinha. Ele continuou com o seu plano. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Vamos orar. Senhor Deus, nós temos aqui a Tua palavra aberta e queremos pedir que o Teu Santo Espírito entre pelos bancos dessa igreja. Domine a nossa mente para que a gente possa entender a Tua mensagem, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, a palavra de Deus nos diz, eu leio na Nova Versão Internacional: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus poderia muito bem vir com todo o poder, toda a glória, e soltar um poder lá e acabar com os romanos. Ele poderia vir como uma pessoa muito rica, que poderia comprar todo o império, ele poderia fazer de tudo, mas ele veio como uma pessoa pobre, para que a gente pudesse ser rico. Por que Jesus fez isso? Por que ele veio dessa maneira, e não como as outras pessoas achavam que ele viria? O livro Desejado de Todas as Nações, da escritora norte-americana Ellen White, na página 72, no parágrafo 3, ela dá uma descrição sobre a vida de Jesus. Ela diz assim: Jesus viveu num lar de camponeses e desempenhou fiel e alegremente sua parte em suportar as responsabilidades da vida doméstica. Fora comandante do céu, e anjos se tinham deleitado em lhe cumprir as ordens, e agora um voluntário servo, um filho amorável e obediente. Aprendeu um ofício e trabalhava com as próprias mãos na oficina de carpintaria de José. Nos simples trajes de operário comum, caminhava pelas ruas da pequena cidade, indo e voltando em seu humilde labor. Não empregava o poder divino de que dispunha para aliviar os próprios fardos ou diminuir a própria labuta. O próprio Jesus, ele veio, como o texto acabou de dizer,
para mostrar que a gente fosse rico através da humildade. Ela continua dizendo na página 321, no parágrafo 4. Muitos que estavam convencidos de que Jesus era o Filho de Deus, foram transviados pelo falso raciocínio dos sacerdotes e rabis. Faziam então comparações desdenhosas entre a glória aí descrita e a humildade e aparência de Jesus. As próprias palavras da profecia eram pervertidas de modo a sancionar o erro. Os rabis falavam: esse aí não tem como ser o mestre, olha como ele se veste, olha como ele fala, olha com quem ele anda, olha com quem ele anda. Eles desdenhavam, faziam comparações. Esse aí não tem como ser aquele Messias glorioso que a gente está esperando. Gente, Jesus ele não era julgado por aquilo que ele era, mas Jesus ele foi julgado por aquilo que ele parecia ser. E para os rabis, Jesus não era o Messias. Eu pergunto, se Jesus viesse nos nossos dias, como ele se vestiria? Como ele viveria? É mais provável que ele estaria usando terno e gravata ou um jeans azul? Ele seria um empresário bem-sucedido ou ele seria um simples trocador de ônibus? O que vocês acham? Jesus seria um trocador de ônibus ou um empresário? Trocador de ônibus. Ele estaria usando terno ou jeans? Por que será que Jesus ia usar um jeans e não um terno? Jesus amou tanto a humanidade que deixou seu lar de glória e suas vestes brancas para estar e se misturar com o ser humano. Jesus ele usou jeans para ser um conosco, para que através da contextualização do Evangelho pudéssemos ser um com Ele. João capítulo 17, verso 20 até o verso 24, a palavra de Deus nos diz. João capítulo 17, versos 20 a 24. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que não creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus procurou unidade com o ser humano, ele procurou estar perto do ser humano, ele procurou chegar o mais próximo da realidade do ser humano, para mostrar na perspectiva humana o valor da humildade. Um exemplo que eu cito bem claro a respeito disso, uma vez, o irmão chegou para mim, falou assim: pastor, não estou gostando não, pastor tem que usar terno e gravata. Eu falei: mas por que, irmão? Para impor respeito sobre os irmãos. Pastor tem que usar terno e gravata, porque senão não tem o respeito dos irmãos. Gente, Jesus ele usava jeans para impor respeito. A diferença é que o respeito que Jesus ganhava não era o respeito de posição, que Jesus até merecia. Jesus não ganhava o respeito por causa da posição que ele tinha. Ele ganhava o respeito pela autoridade espiritual que Jesus tinha. Assim que ele alcançava o respeito.
Muitas vezes nós queremos impor o nosso respeito através das roupas que a gente veste, dos cargos que a gente tem na igreja, do trabalho bom que nós temos, mas na realidade nós só estamos escondendo a nossa falta de autoridade espiritual. Jesus, ele usou o jeans para se aproximar das pessoas, e ele quer se aproximar de você hoje. Jesus, ele contextualizou a mensagem que ele tinha para você, ele se aproximou o máximo de você, para que você tivesse a oportunidade, na sua linguagem, da maneira que você conhece, de conhecer o Evangelho. Ele não se preocupa com o seu pecado, nem com o emprego que você tem. Jesus, ele não está nem aí para os seus erros do passado, ele não liga se você mora numa casa simples ou numa mansão. Ele quer ser um com você. Jesus quer ser um com você. Jesus contextualizou a mensagem para você, para que você se torne um discípulo dele, para que você veja que é possível você ser o imitador de Cristo, ser um discípulo dele e fazer outros discípulos também. É interessante perceber que Jesus, em sua caminhada, ele sempre procurou o equilíbrio. Ele não vivia choramingando pelas situações boas ou tristes da vida, mas até naquela situação que ele estava lá na cruz e as pessoas crucificaram ele orava pelas pessoas. Jesus não choramingava, ele cantarolava nos momentos bons e ruins. Ele procurava equilíbrio, ele procurava ver as coisas boas em tudo. Ele orava por aqueles que perseguiam a ele. Jesus sempre procura pontos em comum. Sempre. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso está em Colossenses capítulo 3, no verso 11. Colossenses capítulo 3, verso 11. Jesus procurava pontos em comum. Ele não olha para você de acordo com o pecado que você tem. Ele olha na mensagem que pode chegar até você. Ele olha para a possibilidade que tem de você aceitar o Evangelho que Ele tem para você. Não importa por onde você andar, não importa o que você vai fazer, Deus, Ele sempre vai encontrar um ponto de equilíbrio para você. Jesus, Ele não se apoiava em cana esmagada. Eu tirei essa ideia da cana esmagada de Isaías capítulo 36, o verso 6. É um texto interessante, que Isaías diz assim: pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim o faraó, o rei do Egito, para todos os que neles dependem. Se você se apoia nela, você vai furar a sua mão. Aí eu pergunto para você, no que é que você se apoia? Você está se apoiando na rocha eterna, ou você está se apoiando numa cana esmagada? O que tem sido a cana esmagada na sua vida? Será que é o sucesso financeiro? Ou profissional, familiar? Tudo isso é cana esmagada. São coisas que nós precisamos, mas nós precisamos encontrar o que nisso? O equilíbrio. Eu quero que você pegue o seu guia de mensagem, a gente vai responder aí a primeira questão. O equilíbrio não é a arte de andar em cima do muro, é a certeza de que o pêndulo está no lugar certo, e o lugar certo é o centro. Gente, o ponto de equilíbrio não é você separar a sua vida profissional, a sua vida familiar, o seu sucesso financeiro da sua vida espiritual. O equilíbrio está em você unir as duas.
O equilíbrio está em você ser de Deus, você ser uma pessoa missional no seu sucesso financeiro, no seu sucesso profissional, no seu sucesso familiar e também na sua vida espiritual. O equilíbrio está em você conseguir unir essas duas coisas. O Evangelho, ele é contextualizado quando nós também vemos as coisas com o olhar de Deus. E aí a gente vai responder o número 2. Quando olhamos o mundo a partir da perspectiva de Deus, nossa visão de mundo muda completamente. O olhar de Deus não mostra a realidade do mundo. O olhar de Deus mostra a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. E a gente acaba saindo dessa pequena bolha que a gente vive. O Evangelho também ele é contextualizado quando nós olhamos para o ser humano como compaixão. E aí a gente vai responder o número 3. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Não importa a pessoa, pode ser um homossexual, ou pode ser uma prostituta, ou um morador de rua, ele também merece o amor de Deus, e nós precisamos demonstrar compaixão também para com essas pessoas. O Evangelho ele é contextualizado quando nós recebemos o poder do Espírito de Deus para cumprir a missão que Ele nos deu. E aí nós vamos responder o número 4. O poder oferecido do céu, quando ele não desemboca no serviço, se torna em ganância. Deus ele não quer ver suas ovelhas desgarradas e perdidas. Ele quer ver seus filhos unidos em um único propósito. Jesus, ele usou jeans para alcançar você. Por que você também não pode usar jeans para alcançar o seu próximo? Ter compaixão com ele. Encontrar um ponto de equilíbrio na sua vida. Por que você não pode ser um com ele? Porque você também não pode usar jeans e olhar o mundo com os olhos de Deus e não com os seus olhos? Por que você não usa jeans e recebe o poder do Espírito Santo para cumprir a missão que Ele nos deu? Eu tenho um amigo que está como missionário na Europa. E ele falou comigo assim: Breno, nenhuma vez aqui eu preguei na igreja de terno e gravata, só jeans. Porque eu estou procurando fazer o que Jesus fez, estou me aproximando das pessoas. E quando a gente aproxima das pessoas, nós encontramos, vemos a necessidade, suprimos as necessidades dessas pessoas e abrimos as portas para que ela possa conhecer a Cristo. Mas a partir do momento que eu estou preso no meu terno, na minha gravata, na minha roupa bonita, eu nunca vou conhecer a realidade daquele que precisa. Nunca vou ser missional. E a igreja nunca será missional. Eu quero terminar lendo um texto com vocês, que está em Colossenses capítulo 3, dos versos 12 a 14. Nova versão internacional, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Hoje Deus, Ele quer te abraçar, Ele quer fazer um compromisso com você, quer fazer um elo com você de amor, de dedicação, de humildade, de serviço. Mas isso só vai depender de você. Ore, busque a Deus e fala com Ele: Senhor, eu quero ser o Jesus de dias para outras pessoas aqui na terra. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai,
porque nessa manhã nós entendemos que nós precisamos estar perto daquelas pessoas, Pai, que precisam ouvir a Tua mensagem. Muitas vezes nós estamos tão distantes da realidade, nesse mundinho, achando que igreja é isso aqui, que a gente esquece de fazer aquilo que é importante, Pai. Mas nós queremos pedir hoje, que o Senhor nos una com o elo perfeito que é o Teu amor, para que a gente possa, na nossa sociedade no século 21, contextualizar essa mensagem que o Senhor tem, que a gente possa transmitir para outras pessoas, Pai. Use-nos como Teus instrumentos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.